Eu estou falando com vocês aqui da Serra do Rio Grande do Sul. Estamos na primavera, começando a primavera, mas faz muito frio aqui na Serra, né? Vim até aqui para desopilar um pouco o fígado, para espairecer um pouco a mente. Mas claro que daqui mesmo eu estou acompanhando tudo que está acontecendo e falo com vocês através do WhatsApp, de comentários como esse aqui no YouTube, através do meu blog polibiobraga.com.br. Não consigo parar de trabalhar, eu acho que eu sou um workaholic. E claro que ontem à noite, sábado, eu acompanhei atentamente o debate que foi protagonizado pelos principais candidatos a presidente da República no SBT, na CNN, em conjunto com também a revista Veja, o Estadão, né? Acompanhei atentamente. Olha, claro, muita gente hoje me passou WhatsApp, me passaram e-mails, né? O e-mail é polibio@polibiobraga.com.br. E o meu WhatsApp, vou repetir aqui meu WhatsApp para vocês, é 51 999 45 98 10. Recebo muitas imagens, muitos vídeos, muitas fotografias, informações de todas as partes do Brasil, principalmente agora durante esse processo eleitoral aí que eu estou acompanhando atentamente, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, onde eu trabalho e vivo, mas dos principais estados do país, né? Estou acompanhando tudo, sei tudo que acontece em tudo que é estado, que eu estou permanentemente bem informado. Então vou repetir o meu WhatsApp aqui, também é Telegram, né? Vale como Telegram também. 999-45-9810. Código de área 51. Bom, e o debate? Olha, e o debate? Eu quero dizer para vocês uma coisa que eu já tenho dito há muito tempo, você já deve ter ouvido isso de outras pessoas, mas debate com 7 candidatos como ontem, com mais de 2, dá para chamar de tudo, menos de debate, né? Porque realmente não há um confronto direto de ideias, né? É engessado demais, porque é 1 minuto para pergunta, 1 minuto e meio para resposta, para réplica e tréplica, e fica por aí. E não vai adiante, né? De jeito nenhum não vai adiante. O candidato que tem direito a pedir uma resposta, mas não é questão de resposta, né? Ontem mesmo o Carlos Nascimento no SBT deixou claro várias vezes que o pedido de resposta teria que ser feito quando o candidato se sentia pessoalmente atingido. Mas a discussão ali não era pessoal, é política. Claro que envolve questões pessoais, mas é política. E num debate principalmente como esse, de 7 candidatos, vocês viram ali que 5 deles se organizaram. Claro que não é uma organização criminosa, mas eles se organizaram ali, mesmo que irregularmente, para atacar o presidente Bolsonaro o tempo todo, né? Como, aliás, foi registrado pelo candidato do PTB, o tempo todinho, né? Então, o que vale mesmo, que, na minha opinião, se houver debate no segundo turno, será entre os 2 candidatos, né, que forem para disputa efetiva, né? Isso já ficou provado desde que existe a televisão e ocorreram debates de televisão, um dos quais, o mais famoso de todos, foi nos Estados Unidos, entre o John Kennedy e o Nixon, né? O Kennedy venceu o debate, foi o primeiro grande debate de televisão ocorrido no mundo, em eleições livres, no mundo democrático, e ficou claro ali de como é que o Kennedy venceu aquelas eleições do Nixon, né? O Nixon já chegou ali abatido, né? Barba por fazer. Então é muito importante a postura, inclusive, as condições físicas, inclusive, em que se apresenta os candidatos no segundo turno, né? Aqui no Brasil, o debate mais famoso que eu consigo me lembrar foi entre o Lula e o Collor, né? Foi a primeira eleição direta depois da Constituinte de 88, né? O Collor venceu amplamente o debate. O Lula e os lulopetistas alegam que, na verdade, a Rede Globo editou o debate. Bom, o que ocorre depois do debate também, e a maneira com que os candidatos e suas campanhas utilizam as imagens e as falas dos debates, pode ser até mais decisiva do que ocorre durante um debate, né?
Bom, vamos aos fatos, então, de ontem, do debate. O que me chamou mais a atenção? Claro que, em primeiro lugar, acima de tudo, a ausência de Lula. Ficou comprovado que ele fugiu do debate, né? Não tinha o Bonner, ele não fugiu do debate. Ele disse que vai agora no debate da semana que vem, dessa semana que vem, agora, dia 28, na Rede Globo. Bolsonaro já disse que vai também. Os candidatos, os outros também irão, né? Vamos ver. Mas o fato é que o que ficou registrado desse debate no SBT foi que o Lula fugiu do debate, né? Isso permitiu, inclusive, que todos os candidatos, sem exceção, o atacassem, né? E dissessem claramente que ele fugiu por quê? Segundo todos eles, porque o Lula é ladrão, é corrupto. E não foi porque não tinha como explicar por que razão está concorrendo, mesmo sendo ladrão e sendo corrupto. Primeiro registro é esse. E o grande perdedor da noite, com certeza, foi o candidato do PT, o Lula da Silva. Com certeza foi isso que aconteceu. E, em relação ao outro candidato que lidera as pesquisas de intenções de votos, o Bolsonaro, o registro que eu quero fazer aqui para vocês é que o Bolsonaro se apresentou bastante contido. Vocês não acharam, não? Nesse debate de ontem do SBT, foi bem diferente daquele outro da Band, lá onde ele já começou de cara batendo no Lula. Mas o Lula não estava. Ele ia sair batendo em quem? Pois se os outros todos não estão abaixo de 2 dígitos, né? Ele, aliás, até com base na experiência anterior, os seus marqueteiros recomendaram ao Bolsonaro que ele fosse mais contido, até mais elegante quando fosse questionado pelas senadoras Simone Tebet e Soraya Tronic, né, que tentaram de tudo para desestabilizar o presidente, acusando-o de tudo. Nas suas falas, o Bolsonaro respondeu às questões principais que foram colocadas perante ele, claro, num tom ameno, mas consistente, né? E nesse sentido, com certeza, as narrativas, os recortes das narrativas do Bolsonaro passaram a ser usadas de imediato, né? Até não foi por outra razão que uma das analistas convocadas pelo Estadão, aliás, pela Folha, disse que o vencedor da noite foi o Bolsonaro. Isso, inimiga, ela, a Folha inimiga do Bolsonaro. Mas ela disse isso, sobretudo porque ela ouviu e viu com atenção cada uma das falas do presidente, que, embora contidas, bem educadas, foram muito consistentes, né? E permitiram, como permitem, a extração de recortes para veiculação através das redes sociais, enfim, de toda a propaganda. Só falta o ministro Benedito, aquele Benedito, o Benedito da Silva, só falta ele agora proibir que as falas do debate do SBT sejam usadas pelo Bolsonaro, né? Porque ele já proibiu o uso das imagens do 7 de setembro, já proibiu o uso da visita do Bolsonaro ao funeral da rainha, a fala dele na ONU, as lives de quintas-feiras no Palácio. Agora só falta proibir também que ele possa usar essas falas, essas imagens aí do debate no SBT. Por fim, eu já estou encerrando aqui essa análise que quero falar com vocês aqui, rápida, para destacar o papel patético exercido pelos jornalistas durante esse debate. Mais uma vez, quando coube aos jornalistas questionarem os candidatos, todos dirigiram perguntas a todos os candidatos, mas visando sempre o personagem principal da noite, com críticas, sempre, mesmo indiretas, tentando atingir e desqualificar o candidato Bolsonaro, né? Mas o que mais me chamou a atenção entre esses jornalistas foi a questão levantada pelo jornalista Diego Amorim, né? Ele, na pergunta, realmente eu fiquei perplexo quando eu ouvi aquele jornalista, Diego Amorim, perguntar para a senadora Soraya Tronic o seguinte: olha, senadora, eu quero lhe fazer uma pergunta a respeito dos 33 milhões de brasileiros que estão passando fome.
Isso aí é um estudo fajuto. O Bolsonaro já desmentiu isso aí, o próprio Ministério do Planejamento já desmentiu isso aí. Mas, enfim, ele usou essa fake news para fazer essa pergunta e atingir o Bolsonaro. Olha, senador, então, a senhora sabe que o Bolsonaro nega que existam esses 33 milhões de brasileiros passando fome. Eu quero que a senhora fale sobre isso aí e conte aqui para os nossos telespectadores como os brasileiros estão passando fome. Porque a verdade é o seguinte, muitos desses brasileiros que estão passando fome só estão esperando agora terminar o debate para ir lá na geladeira, para ver se tem alguma coisa. Ora, eu até pensei assim, mas eu acho que eu não estou ouvindo bem. Quer dizer, o faminto brasileiro, o brasileiro que está passando fome, ele vê debate de presidente na televisão, ele tem televisão, ele tem geladeira, quer dizer, ele tem tudo isso aí e não tem nada o que comer na geladeira, nem um pãozinho aquele de 50 centavos, absolutamente nada. Quer dizer, ora, vejam só, né? Hoje na WhatsApp, por tudo que é meio, eu li e ouvi pessoas dizendo o seguinte, jornalistas aí, olha, não vale nada. O que está acontecendo com esses jornalistas, né? Eu quero dizer o seguinte para vocês, não é com os jornalistas, não são os jornalistas estúpidos, são também os jornalistas, né? Mas são os donos dos principais veículos de comunicação, das grandes redes de comunicação do Brasil, Globo, Folha, Estadão, RBS aqui no Rio Grande do Sul, eles é que decidem. Os jornalistas desses grandes veículos de comunicação, eu já trabalhei em todos eles, e estou dizendo isso por experiência própria. Na verdade, é como aquele cãozinho da antiga RCA, Vitor, lembra? Quem é mais antigo, né? Um cãozinho ali no megafone escutando, ouvindo a voz do dono, a voz do dono. Eles refletem a voz do dono. E quem são os donos? É a mídia de que tanto se fala aí. A mídia tradicional, senhores, ela é um verdadeiro aparelho, é a ponta de lança do que eu chamo de o eixo do mal. Já expliquei aqui para vocês 1000 vezes o eixo do mal. A mídia é a ponta de lança, como são as cortes superiores do Brasil, especificamente o STF e o TSE, mas não só. São as pontas de lança do eixo do mal. Ou seja, de todos aqueles setores pessoas que perderam com o advento do governo Bolsonaro aí, que é o herdeiro real e legítimo dos milhões de brasileiros que foram às praças públicas desde 2015, reclamando contra a corrupção e exigindo um governo que governe o governo e que restabeleça os valores sociais, portanto, éticos e morais, inclusive anticorrupção, e também que promova um crescimento econômico sustentável capaz de gerar, de modo sustentado, emprego e renda. É isso aí, eles são as pontas de lança disso aí. Não sei quais deles já estão encomendando jatinho em Brasília para no dia 3 de outubro, ou um dia depois do segundo turno, ou no dia seguinte à nova posse do Bolsonaro, tratarem de se escapar, né? Mas, enfim, é a longa-manos, né? Então, é a longa-manos do eixo do mal. Ó, essa mídia, esses jornalistas são apenas a voz do dono, refletem a voz do dono, né? Claro que a maioria desses jornais, rádio e televisão, estão mais do que infiltrados por gramscianos, né? Bom, senhores, então, o que valem realmente é a percepção que o eleitorado brasileiro vem formando ao longo desses anos todos aqui do governo Bolsonaro. As narrativas que vocês estão vendo hoje, ouvindo hoje, são narrativas que refletem aquilo que é possível extrair daqueles debates de ontem e que são, com certeza, positivas para o presidente Bolsonaro, né? Eu quero, antes de encerrar aqui para vocês, recomendar que procurem ver um vídeo que eu incluí no meu blog polibiobraga.com.br, que é uma fala do jornalista Fernão Lara Mesquita. Fernão Lara Mesquita tem um blog chamado O Vespeiro,
Blog até pouco frequentado, mas é um blog sensacional, né? É um intelectual, Fernão Lara Mesquita. Ele é da família Mesquita, que controla o Estadão, mas ele diverge dos parentes que ficaram lá comandando o Estadão e faz um jornalismo bastante independente. Ele não é bolsonarista, mas também não é lulopetista. Ele é um jornalista, na mais perfeita acepção da palavra, né? Ele faz, no entanto, uma fala, um vídeo. É a primeira vez que eu vi ele gravar um vídeo, o Fernão Lara Mesquita. Ele escreve muito bem, mas não sabia que ele falava também muito bem. É o primeiro vídeo dele, Fernão Lara Mesquita. Consistente, profundo. O resumo da ópera é o seguinte: ele sugere que cada um de nós vá diante do espelho e pergunte para si mesmo em quem você vai votar agora no dia 2 de outubro e por que razões. Olhe no espelho e veja em quem é que você deve votar. Olhe bem ali no espelho. Claro que as questões que ele coloca, que as pessoas devem se fazer diante do espelho, levam à conclusão de que só existe uma única opção para essas eleições do dia 2 de outubro, que vão ocorrer daqui exatamente a uma semana, né? Se você não se olhou ainda diante do espelho, faça isso e resolva essas perguntas aí. Dê uma olhadinha no vídeo ali, as perguntas estão todas ali. Estão no meu blog polibiobraga.com.br de hoje, neste domingo. Eu acabo de incluir essa fala do Fernão Lara Mesquita no meu canal do YouTube, pelo qual nós estamos conversando neste exato momento, neste domingo aqui, 3 horas da tarde. É isso, senhores.